Patrocínio Sachs Academy, cursos para investidores que querem administrar o seu capital. Amigos nos Estados Unidos e Meets Business Consulting, ajudando você e sua família na Flórida. Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando diretamente de Orlando, Flórida, com meu amigo Fabiano. Fala, Fabianão. Fala, pessoal. Beleza? Hoje nós estamos aqui do cenário, eu e o Fabiano, nós estamos nos Disney Springs. Só que antes de sair do carro, eu comecei a conversar com ele. Falei, peraí, Fabianão, deixa eu já pegar minha câmera e fazer algumas perguntas sobre o dólar. Lembra? Último sábado, né? Esse vídeo tá indo hoje, último sábado do ano de 2019. E o Fabiano, pra você que não segue ainda, que eu recomendo você para seguir, o Fabiano, ele faz várias predictions, como fala em português? Quando você prevê? Eu não gosto muito de utilizar a palavra previsão. É previsão. Porque fica uma coisa assim muito meia... fake. Muito subjetiva. Mas deixa eu falar. Análise, vamos falar análise. Análise, o Fabiano faz previsão para nós aqui, gente normal. Previsão que eu vejo que o Fabiano faz e dá certo. Não é que dá certo porque ele é a dona de nada, senão ele ia prever qual seria o jogo da loto, o número da loto da semana que vem, né? Mas devido ao estudo que ele faz, isso é muito importante para você que está pensando em investir, principalmente a gente que fala na bolsas de valores, que é o motivo que a gente faz esses vídeos, é para quem quer sair um pouco do real estate, quer sair um pouco de abrir negócio e quer fazer um investimento em bolsas, que é uma coisa que eu faço também, então é fácil para eu recomendar. O estudo, que a gente às vezes não dá valor para a pessoa que faz o trading, que nem o Fabiano faz, que ele toma conta de dinheiro de outras pessoas além do dele, a gente não dá muito valor para essas pessoas, mas o estudo é muito importante. O Fabiano fez algumas previsões, ou como que você quer chamar de novo? Que você não quer chamar de perspectivas que foram atendidas? Algumas perspectivas que foi, matou na mosca, matou a cobra na primeira paulada. Então, Fabianão, vamos falar sobre o dólar 2020. Por que dólar 2020? Porque você sabe que a galera do Brasil tá querendo dolarizar o real. E agora a gente, nessa mudança, ano de eleição aqui nos Estados Unidos, que vai ser 2020. Sim. Né? Eleição presidencial. O nosso presidente do Brasil, Bolsonaro, trabalhando duro, né? E tem quem torce contra, tem gente que torce a favor. O que você acha? Como vai ser? Vamos falar de dólar. Vamos falar de bolsa, e deu uma polêmica rara, assim, rápida, quando nós fizemos o programa, nossa, eu tô escuro, vejo ficar claro, quando nós fizemos o programa sobre comprar uma casa com 10 mil dólares, aí no final eu vou pedir para você explicar sobre isso, sobre o teu curso, essas coisas. Ok. Então, presta atenção, vamos lá. Primeira coisa, dólar 2020. Bom, vamos falar do cenário de 2019 que ocorreu com o dólar. O dólar saiu praticamente dos patamares aí de 3,80, 3,90, bateu casa de 4,25. Muito se falava assim num estresse muito forte do real. As perspectivas eram que aquele nível de 4,20, 4,25 era uma máxima, né? Para quem não sabe, eu tenho um canal no Telegram, chama Good Morning Wall Street. Então você procura o Telegram aí no seu celular e digita Good Morning Wall Street. Todos os dias eu faço um podcast de 10 minutos. Em português, onde eu falo o que está acontecendo. Eu não falo muito de bolsa brasileira, eu falo de bolsas globais, Ásia, Europa e Estados Unidos, e falo do dólar. Se o dólar vai cair ou vai subir naquela semana ou nos próximos meses. Então a gente tem perspectiva de curto e longo prazo. E lá no programa, né, por isso que surgiu o assunto aqui, o Paulo não pede oportunidade, ele é tema, para o vídeo, que nós estávamos falando do dólar, e foi justamente isso. Quando o dólar estava nos 4,25, todo mundo achou que ia para 4,50 e tal, eu falei, não vai, o dólar vai cair para 4,5. E nessa semana que antecedeu aqui o Natal, o dólar chegou a ser negociado em alguns momentos a 4,5, né? E hoje também, que a gente está gravando o vídeo, o dólar está sendo negociado nesses patamares. E por que a gente chega a essa conclusão? Bom, houve, na verdade, uma depreciação do dólar no cenário internacional, né? O brasileiro, ele acha muito que o dólar é influenciado só pelo real, mas não é, né? O real frente ao dólar tem um peso muito mínimo. O maior peso frente ao dólar é o euro. 65% da moeda que bate de frente com o dólar é o euro. Então a gente teve aí uma valorização do euro muito forte. A gente teve eleições gerais na Inglaterra,
que a vitória do Boris Johnson e da direita lá, que elevaram um patamar de confiança na Inglaterra, ela que estava vindo lá, o Reino Unido, numa crise imobiliária, numa crise de moeda, e isso acabou desvalorizando também o dólar. Na verdade, a desvalorização do dólar é uma das metas do Trump para 2020, porque o dólar é tão caro que a maioria dos países não consegue fazer negócio com os Estados Unidos por causa da valorização da moeda. Então é até uma das promessas do Trump e acho que é o último desafio que ele precisa cumprir. Então, quais são as perspectivas? Então, peraí, antes de você, desculpa eu cortar, é porque eu não posso perder. Meta do presidente é desvalorizar a sua própria moeda? É desvalorizar a sua própria moeda, porque se a sua moeda fica muito cara, você não consegue comprar produtos daquele país, não consegue importar produtos daquele país. E os Estados Unidos, para você ter uma ideia, eu fiz um quiz no meus stories esse final de semana do Natal, perguntando, né, qual que é o maior produtor de petróleo do mundo, por exemplo. Sabe quem é o maior produtor de petróleo do mundo? Quem? Arábia Saudita, Iraque, sei lá, Rússia. É os Estados Unidos, é o maior produtor de petróleo do mundo. A maioria não sabe disso. E você sabia que eu estava vendo hoje eu estava ouvindo aqui o programa, que eu estou sempre ouvindo no Rádio Notícia, que os Estados Unidos é o maior exportador de gás natural, se eu não me engano, Exato. do mundo. Do mundo. E a Pelosi, aquela louca, falou que se os democratas ganharem, vão cortar isso. E se você corta, eu não manjo dessas coisas que nem o Fabiano, mas se você corta, Fabiano, ou a exportação de petróleo ou de gás natural, você tá dando poder para quem? Para a Arábia Saudita, para esse pessoal meio xaropeta? Não só isso, mas o corte de produção é muito ruim porque eleva os preços locais, aí a gente vai pagar a gasolina mais cara na bomba, entendeu? Então é um desperdício. Tanto que o Trump, outra promessa de campanha dele, é tentar firmar o preço do barril de petróleo em $50. Ele chegou a bater os 53, 55, ficou nos 55 por muito tempo, agora está em torno de 60, mas ele está tentando sempre manter para quê? Para que isso não acelere a inflação e isso não vire uma bolha na economia, o aquecimento das pessoas irem comprar lá e gastar o seu dinheiro e desvalorizar a moeda, porque isso ia acabar com os incentivos monetários que estamos tendo hoje do Banco Central americano. Então houve uma desvalorização num cenário internacional da moeda americana devido a acontecimentos internacionais, né? A Trade War, que é a guerra comercial, eles praticamente terminaram uma primeira fase, apesar de não terem assinado o documento formalmente, já está mais do que encaminhado os termos e acertado, né? E isso vai fazer com que empresas que esse ano foram prejudicadas pela guerra comercial, seja por incerteza ou diminuição de investimento, o ano que vem a gente vai ter maiores investimentos. Então tem um jargão, uma gíria que no mercado a gente chama de upside, é o quanto que o mercado pode ainda subir. Então se com todas essas dificuldades, guerra comercial e etc, a bolsa esse ano está fechando com 28% de alta, o S&P 500. Nossa. Então você imagina o ano que vem que a gente ainda não tem essa dificuldade, é ano de eleição. E sempre tem uma estatística, sabe que o americano é muito estatístico. O ano sempre depois da eleição sempre foi um ano muito bom para a bolsa. E a gente tem um ano de eleição com uma bolsa em alta e com um upside em alta. Então a gente tem uma perspectiva ainda do mercado subir muito mais. As perspectivas do dólar ainda num cenário internacional é de desvalorização, independente do que o governo brasileiro está fazendo. O governo brasileiro, óbvio, que está tentando, na medida do possível, governar. Às vezes o Congresso acaba atrapalhando e vetando por aquelas coisas de troca de favor político, mas a gente está com o menor risco do Brasil atual. Significa que quando a gente tinha o investment grade, o nível de investimento internacional, que o Brasil perdeu isso, existem fundos soberanos que só podem investir se o Brasil tem isso, a gente acabou recuperando essa nota de risco hoje, esse mês inclusive aqui. Então eu acredito que assim que as agências atualizarem a nota de crédito do Brasil, vai ter uma enxurrada de dólares no Brasil. Com a desvalorização do dólar num cenário internacional, a gente vai ter uma valorização do real muito forte, então uma queda da moeda. E as pessoas perguntam, será que vai cair para 3,70, 3,50? Eu acho que é prematuro a gente falar isso, até porque quando você dolariza os seus investimentos, a tendência é que o dólar ele sempre segue subindo no longo prazo, que é a diferença entre inflação brasileira e inflação americana. Por isso que você é recomendado dolarizar os seus investimentos. Então, no longo prazo, a questão daqui a alguns anos, pode ser que o dólar esteja 4,50 e etc. Mas agora, num primeiro momento, nem tanto, né? Deixa eu fazer uma... Desculpa, para terminar. Não, pode falar. Agora, essa pergunta que as pessoas sempre me fazem. Tirando o lado da política do Trump, para o investidor
na Bolsa de Ações. O Trump está sendo um bom presidente, ele ajuda, ou o presidente não fala, quer dizer nada com as bolsas? Nunca na história dos Estados Unidos nós tivemos uma década sem uma crise. Sempre em menos de 10 anos a gente teve uma crise. Então é mais um recorde que o governo Trump bateu, dele ficar 10 anos sem estourar uma bolha imobiliária, uma bolha econômica, vamos se dizer. Porque é natural a economia assim, avançar, expandir, e quando ela comete exageros, tudo fica supervalorizado, ela corrige. Então ele conseguiu, através do seu xadrez político, vamos dizer assim, e numa política monetária internacional, estabilizou. A gente teve a segunda maior alta de um governo americano na gestão Trump, que foi exatamente esse ano. Ou seja, quando todo mundo falava em recessão, em bolha, vai estourar, vai explodir, a Bolsa bateu máximas históricas e recordes históricos. E com esse incentivo chinês, porque a gente sabe que a China é a indústria do mundo, o mundo é muito interligado, muito globalizado. Você vê que todas as manhãs no meu Instagram eu coloco Bolsa da Ásia, Bolsa da Europa, o que acontece numa sessão acaba interferindo a outra. Então, com esse acordo de política comercial entre Estados Unidos e China, ele vai conseguir escoar sua parte agrícola, que era, acho que, o grande tendão de Aquiles político dele, que muitos da área do setor de agricultura acabava apoiando e perdeu o apoio previamente por causa que sentiram, né, sangraram nesse período aí de guerra comercial e agora retomaram. E com isso a gente vai ter aí renovação das importações dos produtos americanos e os Estados Unidos é um país também que, além de ter um consumo muito grande, é um país de passagem no comércio exterior, né? Muita mercadoria acaba passando por aqui, sendo beneficiada e sendo reexportada. Então eu acredito que a economia americana ainda tem um upside muito grande, ou seja, condições de valorizar. Sempre que você quiser saber um setor, se vale a pena investir ou não, independente de bolsa, a bolsa é o primeiro termômetro, é o que dá os sintomas se a economia começa a ir bem ou não, né? Então, se você começa a ver a bolsa indo mal, lá no Brasil em 2014, 2015, às vésperas do impeachment Dilma, a gente tinha a bolsa brasileira derretendo, caindo absurdo, e logo em seguida a gente entrou numa crise. Então aqui, por enquanto, não tem, falando sobre a economia americana, a gente tem o menor desemprego dos últimos 50 anos e recordes de desemprego, ou seja, 3,5%. As projeções para o ano que vem, uma coisa que a gente olha é o índice de preços ao produtor. O que é isso? É o custo da mão de obra e o custo para se produzir algo. Esse custo está diminuindo, então significa mais margem para a indústria e para quem produz os bens de consumo. E a gente vê o PIB americano, 70% é formado pelo consumo das famílias, pelo gasto familiar, diferente do Brasil, que o PIB é muito forte na agricultura, né, no agronegócio. Aqui não, é o consumo. E o consumo continua subindo e o consumo varejista não para de subir. Então, por mais que a gente teve sintomas aí de possível recessão, tudo isso foi controlado pelo Banco Central americano e pelo Trump. E como que o Banco Central americano controlou? Injetando liquidez no curto prazo, né? Tinha alguns bancos que não tinham como assumir os seus compromissos de curto prazo. O FED foi lá, emprestou dinheiro para os bancos e acabou o problema e a bolsa continua subindo. Muito legal, nosso tempo estourou. Semana que vem, logo no começo, o Fabiano vai explicar sobre como comprar, sobre o comentário que ele fez, que ele explicou de como comprar uma casa com 10 mil dólares aqui nos Estados Unidos. Vai explicar sobre o curso. Ele não gosta de falar muito de curso, mas eu gosto. Lembra, ele não vive de curso. Ele faz o curso porque ele tem a intenção de contratar as pessoas que se dão bem no curso, que se destacam. E a semana que vem ele vai explicar tudo, que deu um monte de comentário. Então volta aqui sábado que vem. Tá bom, sábado que vem, porque o nosso tempo estourou. Tá bom, perfeito. Fabiano, e aí você explica pra gente sobre a casa de 10 mil, o curso que você faz, que você quase não faz propaganda, mas vamos falar sobre o teu curso e mais as novidades da semana que vem, valeu? Combinado. Tchau, pessoal. Falou, galera, beijão. Falou, Fabiano. Tchau. Falou, galera, não se esqueça, compartilha, leva conhecimento para as pessoas que você ama, para você. Quando a gente compartilha conhecimento, a gente cresce junto. Fiquem com Deus, deixa dando um like. E se você não é inscrito, inscreva-se. Todas as informações do Fabiano estão na descrição deste vídeo, desse podcast. Vai lá, segue o Fabiano, segue pessoas que podem te trazer coisas boas. Deixa a fofoca de lado e aprende e invista no seu conhecimento. Tchau, tchau, que eu falo pra caramba. Tchau. Fala tchau, Fabiano. Tchau.